Meu nome é Júlia Santos. Tenho 23 anos, sou recém-formada em publicidade, moro em São Paulo e há 6 meses atrás eu cometi o erro mais arriscado e excitante da minha vida profissional. Me apaixonei pela diretora de criação do escritório onde eu estagiava. Não qualquer diretora distante que eu via apenas em reuniões, mas Beatriz Campos. 48 anos. 25 anos de diferença entre nós. A mulher mais poderosa, intimidante e absolutamente fascinante que eu já tinha conhecido. Minha chefe direta, a pessoa que tinha poder total sobre minha carreira, a que decidia se eu seria efetivada ou não após o estágio. E agora? Agora acordo lembrando do gosto dos lábios dela, do cheiro do perfume caro dela, da sensação das mãos dela na minha pele. E de como tudo desmoronou quando a assistente dela nos viu, na sala dela, depois do expediente, em situação absolutamente inequívoca. Em 48 horas, o RH estava investigando. Em uma semana, eu tinha sido desligada do programa de estágio por comportamento inadequado. Em 2 semanas, Beatriz tinha pedido demissão de cargo que ocupava há 12 anos, para não manchar ainda mais a reputação da empresa. Deixa eu te contar como a diretora mais respeitada de 48 anos de uma agência de publicidade de médio porte perdeu carreira, respeito profissional e reputação impecável por se envolver com estagiária de 23 anos. E como esse escândalo corporativo destruiu não apenas nossas carreiras, mas quase destruiu nós duas também. Cresci em Santos, litoral de São Paulo, numa família classe média baixa. Meu pai, Carlos, é mecânico com oficina própria. Minha mãe, Sônia, é cabeleireira. Tenho irmão mais novo, Pedro. Sempre fui a primeira da família a ir para a universidade. Orgulho dos meus pais. Fiz publicidade na Universidade Católica de Santos. Me formei aos 22 anos. Boas notas, portfólio decente. Mandei currículos para agências de São Paulo. Consegui proposta de estágio na Lume Criativa, agência média em Pinheiros. Salário de R$ 2.000. Mal pagava aluguel, mas era a porta de entrada. Aceitei. Primeiro dia na Lume foi em fevereiro de 2024. 23 anos completos. Nervosa, ansiosa, empolgada. Usando roupa social que pedi emprestada da minha mãe porque não tinha dinheiro para comprar. E foi quando conheci Beatriz Campos pela primeira vez. Ela entrou na sala de reunião onde estavam apresentando a agência para mim e outros 2 estagiários novos. Imediatamente o ambiente mudou. Todos se endireitaram nas cadeiras. Conversas paralelas cessaram. Atenção total. Beatriz Campos, 48 anos, diretora de criação, 15 anos de agência, 25 anos de carreira, dezenas de prêmios em festivais nacionais e de internacionais, professora convidada em universidades, palestrante em eventos, referência no mercado publicitário e absolutamente intimidante. 1,70 m de altura, postura impecável, ombros sempre para trás, cabeça erguida, presença que dominava qualquer ambiente. Cabelo castanho escuro, com fios grisalhos estrategicamente distribuídos, cortado em long bob moderno, na altura dos ombros, sempre impecavelmente penteado. Rosto anguloso, com maçãs do rosto definidas, olhos castanhos claros, penetrantes e analíticos que pareciam ver através de você. Maquiagem sempre impecável, mas discreta. Batom vermelho escuro, ou vinho que se tornou marca registrada dela. Naquele primeiro dia, usava terno alfaiataria cinza, chumbo, perfeitamente cortado, blusa preta de seda, escarpão preto de salto médio, relógio caro no pulso, brincos pequenos de pérola. Elegância corporativa sofisticada. Poder executivo feminino personificado. Bom dia, sou Beatriz Campos, diretora de criação. Vocês 3 responderão diretamente a mim durante o programa de estágio. Espero dedicação total, proatividade constante, criatividade consistente e profissionalismo impecável.
As expectativas são altas porque o padrão da Lume é alto. Dúvidas? Voz firme, clara, autoridade natural. Ninguém ousou fazer pergunta. Ela distribuiu pastas com informações sobre projetos em andamento, explicou a estrutura da equipe, detalhou responsabilidades de cada um, estabeleceu horários de reuniões semanais de acompanhamento. Tudo extremamente organizado e profissional. Júlia Santos, ela disse, olhando diretamente para mim. Meu coração pulou. Você ficará focada em criação de conteúdo digital e redes sociais. Apresenta a primeira proposta até sexta-feira. Sim, senhora. Beatriz. Pode me chamar de Beatriz. E ela saiu da sala com a mesma presença dominante que tinha entrado. Eu fiquei paralisada, impressionada, um pouco assustada. Definitivamente intimidada. E algo mais que não conseguia nomear ainda. As primeiras semanas foram intensas. Trabalhava das 9 às 18 horas oficialmente, mas frequentemente ficava até 20, 21 horas. Sempre tinha mais trabalho. Sempre queria impressionar. Sempre queria provar valor. Beatriz era chefe exigente, perfeccionista, detalhista. Devolvia trabalhos com anotações extensas em vermelho. Pedia refações múltiplas. Não aceitava mediocridade. Tinha padrões altíssimos, mas também era justa. Reconhecia trabalho bom. Elogiava quando merecia. Ensinava pacientemente quando necessário. Protegia a equipe de pressão excessiva de clientes. Brigava por prazos realistas. Defendia ideias criativas ousadas. Comecei a perceber padrões no comportamento dela. Chegava sempre às 8h30. Primeira reunião, às 9 em ponto. Almoçava na mesa enquanto trabalhava. Nunca parava. Coffee break, às 15 horas, com café expresso duplo sem açúcar. Saía entre 20 e 21 horas. Últimas luzes a apagarem. Comecei a perceber detalhes também. Como tocava no colar de prata fina quando estava pensando. Como tirava os óculos de leitura e massageava a ponte do nariz quando estava cansada. Como alisava cabelo atrás da orelha quando estava nervosa. Como o canto da boca subia levemente quando gostava de ideia, mas não queria demonstrar ainda. Comecei a prestar atenção demais. Muito demais. No jeito que ela gesticulava explicando conceitos. No tom de voz que mudava sutilmente dependendo de quem estava falando. No perfume sofisticado e caro que deixava rastro discreto quando passava. Na forma como cruzava pernas em reuniões, no riso raro, mas genuíno quando algo realmente a divertia. Júlia, está me ouvindo? Eu pisquei. Estava na sala dela. Reunião individual de feedback. Tinha desligado completamente pensando nela enquanto ela falava. Desculpa, pode repetir? Ela me olhou analiticamente. Aquele olhar penetrante que parecia ler pensamentos. Está tudo bem? Você parece distraída hoje. Estou bem, só cansada, dormi mal. Está trabalhando demais? Sei que você fica até tarde com frequência. Não, gosto de ficar. Quero aprender o máximo possível. Ela observou por mais alguns segundos. Então voltou para a laptop. Ok, como ia dizendo, sua proposta para a campanha da cliente de cosméticos está boa conceitualmente, mas falta força visual. Quero que você... Mas eu já estava distraída de novo, observando como os dedos dela digitavam rapidamente. Como franziam testa, quando concentrada. Como... Júlia. Sim? Vai ficar olhando para mim ou vai anotar o que estou falando? Meu rosto queimou. Desculpa, estou anotando. Algo passou pelo rosto dela. Algo que não consegui identificar. Curiosidade? Desconforto? Conhecimento? Tudo bem. Podemos continuar isso amanhã se você está muito cansada hoje. Não precisa, pode continuar. Estou prestando atenção agora. E prestei. Forcei foco total. Mas meu coração batia acelerado e minhas mãos suavam levemente. Algo estava acontecendo comigo. Algo que não podia estar acontecendo. Algo perigoso e completamente inadequado. 2 meses de estágio. Abril. Outono em São Paulo. Dias ficando mais curtos. Eu estava completamente obcecada. Não conseguia parar de pensar nela.
Beatriz dominava meus pensamentos constantemente, durante trabalho, durante almoço, no metrô voltando para casa, à noite sozinha na kitnet. Comecei a perceber coisas que me deixavam confusa, como meu estômago se apertava quando ela entrava na sala, como meu coração acelerava quando ela pedia para conversar comigo, como eu me pegava escolhendo roupa de manhã pensando se ela ia gostar, como eu inventava desculpas para passar pela sala dela, como eu me oferecia voluntariamente para ficar até tarde ajudando em projetos que ela estava tocando. Isso não era apenas admiração profissional, não era apenas respeito por chefe competente, era algo mais, algo que me assustava. Ela tinha 48 anos, eu 23, 25 anos de diferença. Ela era minha chefe, tinha poder absoluto sobre minha carreira. Era heterossexual? Provavelmente. Nunca tinha mencionado vida pessoal, mas usava aliança de casamento no dedo. Aliança. Ela era casada. E eu estava desenvolvendo crush absurdo nela. Júlia, consegue ficar até mais tarde hoje? Preciso fechar a apresentação para cliente amanhã cedo e sua ajuda seria útil. Ela perguntou numa quinta-feira às 18 horas. Claro, sem problema. Às 20 horas, o escritório estava vazio. Apenas nós duas, luzes da maioria das salas apagadas. Silêncio. Apenas som de digitação e cliques de mouse. Eu estava sentada do outro lado da mesa dela, trabalhando em laptop próprio, mas próxima o suficiente para ver tela dela. Próxima o suficiente para sentir perfume dela. Próxima demais para minha sanidade mental. Esse slide está bom? Ela perguntou, virando o laptop para mim ver. Me inclinei para frente. Nossos rostos ficaram a poucos centímetros de distância. Podia sentir calor radiando dela. Ver pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos. Notar leve perfume de cabelo dela misturado com perfume. Está ótimo. Talvez mudar apenas. Apontei para a tela. Nossos dedos se tocaram acidentalmente no trackpad. Ela puxou mão rapidamente. Desculpa. Não, foi eu, desculpa. Silêncio esquisito, carregado de algo indefinível. Júlia? Sim, ela me olhou, realmente me olhou. Não olhar profissional de chefe, mas olhar diferente, mais profundo, mais pessoal. Você está gostando do estágio aqui? Muito. Estou aprendendo muito. Bom, você é a estagiária mais talentosa que tivemos em anos. Tem futuro brilhante na área. Meu coração inflou. Obrigada. Isso significa muito vindo de você. Por quê? Porque você é... Parei. Não deveria continuar. Não deveria dizer o que estava pensando. Sou o quê? Incrível. Você é profissional incrível, referência para mim. Algo mudou na expressão dela. Suavizou. Ficou menos profissional, mais humana. Obrigada. Você também é especial, Júlia. Muito especial. A forma que disse especial, o tom, a intensidade no olhar. Não era apenas elogio profissional, era algo mais. E então ela piscou, desviou o olhar, endireitou postura, voltou para laptop. Vamos continuar, ainda temos 3 slides para revisar. Mas algo tinha mudado irreversivelmente naquele momento. Algo tinha sido reconhecido silenciosamente entre nós. Algo perigoso que nenhuma de nós estava pronta para nomear ou enfrentar. Maio chegou, 3 meses de estágio, metade do programa completo. Os momentos entre Beatriz e eu ficaram mais frequentes e mais carregados. Olhares que duravam segundos demais. Proximidade física desnecessária. Toques acidentais que aconteciam com frequência suspeita. Conversas que começavam profissionais, mas derivavam para pessoais. Descobri coisas sobre ela aos poucos. Era divorciada. A aliança que usava era da mãe falecida, não de casamento. Não tinha filhos. Escolha consciente. Carreira sempre foi prioridade. Morava sozinha, em apartamento em Pinheiros. Praticava yoga. Lia vorazmente. Viajava sozinha para lugares aleatórios nos fins de semana. E era lésbica. Closeted no ambiente corporativo, mas assumida na vida pessoal. Tinha namorado algumas mulheres ao longo dos anos, mas nenhum relacionamento sério há muito tempo.
Descobri isso numa sexta-feira, quando ela atendeu o telefone na frente de mim. Oi, Camila. Não, não posso hoje. Tenho muito trabalho. Outra hora, talvez. Não, nada a ver com você. Só realmente não estou disponível emocionalmente agora. Desculpa. Desligou. Suspirou. Massageou têmporas. Desculpa, você viu isso. Não vi nada, menti. Júlia, não sou idiota, você ouviu. Ok, ouvi, mas não é problema meu. Ela me olhou. Você... Isso muda algo? O quê? Você ser lésbica? Sim. Por que mudaria? Eu também sou. Silêncio absoluto. Ela ficou completamente imóvel me encarando. Você é? Sim. Assumi aos 17. Meus pais sabem, meus amigos sabem, não escondo. E aqui no trabalho? Não anunciei, mas não nego se perguntarem. Por quê? Apenas... não sabia. Mas a forma que olhou para mim, o jeito que a respiração dela mudou sutilmente, a maneira como engoliu seco. Ela sabia agora. E eu sabia que ela era. E ambas sabíamos que a outra sabia. E isso mudou tudo. Junho, 4 meses. Tensão aumentando exponencialmente. Começamos a ficar sozinhas com mais frequência. Ela pedia minha ajuda em projetos específicos que requeriam trabalho após horário. Eu sempre aceitava, sempre ficava, sempre inventava desculpas para prolongar. As conversas ficaram mais íntimas. Ela contou sobre divórcio há 6 anos. Casamento heterossexual que durou 3 anos quando tinha 27. Tentativa de corresponder expectativas sociais e familiares. Assumir-se aos 30. Perder família conservadora no processo. Focar exclusivamente em carreira desde então. Contei sobre minha família. Pais que aceitaram com dificuldade, mas aceitaram. Namoros curtos e frustrados na universidade. Sentir-me deslocada em Santos. Buscar algo mais em São Paulo. Ainda não saber exatamente o que procurava. Você vai encontrar, ela disse numa noite de quinta-feira. 22 horas, sozinhas no escritório de novo. Encontrar o quê? O que procura? Você é jovem, talentosa, vida inteira pela frente. Você fala como se sua vida tivesse acabado. Você tem apenas 48 anos. Apenas 48, ela repetiu com ironia. Você tem 23, 25 anos de diferença entre nós. E daí? E daí que sou velha o suficiente para ser... Ela parou. Para ser o quê? Nada, esquece. Beatriz. Júlia. Não. Não o quê? Não falei nada. Você não precisa falar, eu vejo. No jeito que olha para mim. No jeito que fica perto demais. No jeito que inventa desculpas para ficar até tarde. Meu coração parou. Eu não. Não mente. Você sabe que está fazendo. E eu deveria ter parado isso há muito tempo, mas não parei. Porque eu... Ela parou. Fechou olhos. Respirou fundo. Por que você o quê? Quando abriu olhos, a vulnerabilidade ali era chocante. Toda a armadura profissional tinha caído. Era apenas Beatriz, mulher, humana, assustada. Porque eu sinto também, e me odeio por isso. O mundo parou. O ar desapareceu da sala. Você sente? Como não sentir? Você está aqui todos os dias, brilhante, dedicada, talentosa, jovem, linda, me olhando daquele jeito, como se eu fosse algo especial, como se 25 anos de diferença não importassem, como se eu não fosse sua chefe, como se isso não fosse completamente impossível e errado. Não é errado. É sim, você é minha estagiária. Eu tenho poder sobre você. Sua carreira está nas minhas mãos. Isso é abuso de poder por definição. Mas eu quero isso. Eu quero você. Júlia, você tem 23 anos. Não sabe o que quer. Não fala comigo como se eu fosse criança. Eu sei exatamente o que estou sentindo. E o que está sentindo? Me levantei, dei a volta na mesa, fiquei na frente dela. Tão perto que ela teve que inclinar a cabeça para trás para me olhar. Estou sentindo que penso em você constantemente, que acordo pensando em você, que escolho roupa pensando se você vai notar, que invento desculpas patéticas para ficar perto de você, que meu coração dispara toda vez que você entra na sala, que eu nunca senti isso por ninguém na minha vida.
Júlia, você está me dizendo que não sente nada parecido? Ela não respondeu. Apenas olhou para mim, conflito visível em cada linha do rosto. Beatriz, responde. Eu sinto. Deus me ajude. Eu sinto tudo isso e mais. Mas não podemos. Simplesmente não podemos. Por quê? Porque quando der errado, e vai dar errado eventualmente, você perde referência profissional importante. Eu perco carreira que construí durante 25 anos. Reputação vai para ralo. Empresa sofre escândalo. Todos perdem. E se não der errado? Sempre dá errado, Júlia. Sempre. Especialmente quando há diferença de poder e idade envolvidas. Mas mesmo dizendo isso, ela não se afastou, não quebrou o contato visual, não pediu para eu sair da sala. Então me pede para ir embora, eu disse baixinho. Me manda sair daqui. Me diz para manter distância profissional. Faz alguma coisa para me parar. Eu deveria. Mas vai fazer? Silêncio longo, tenso, carregado. Não, Deus me perdoe, mas não vou. E ela puxou meu rosto para baixo e me beijou. E foi como se tudo que estava contido há meses explodisse simultaneamente, desesperado, urgente, intenso. Anos de solidão dela, meses de desejo meu, tudo derramado naquele beijo. Quando nos separamos, estávamos as duas tremendo. Acabamos de cruzar linha que não tem volta, ela disse. Eu sei. Vai se arrepender. Não vou. Vai. Mas por enquanto... E ela me beijou de novo. E de novo. E de novo. E... Tudo mudou irreversivelmente naquela noite. Julho. 5 meses de estágio. 1 mês de relacionamento secreto. Vivíamos vida dupla. Durante dia, profissionais impecáveis. Chefe e estagiária. Formal. Distante. Adequada. Durante noite, quando todos iam embora, éramos apenas Beatriz e Júlia. Sem hierarquia. Sem diferença de idade. Apenas 2 mulheres apaixonadas vivendo momentos roubados. Nos encontrávamos após expediente, sempre no escritório, nunca fora, muito arriscado. Trancávamos porta da sala dela, fechávamos persianas. E por algumas horas, mundo externo deixava de existir. Conversávamos, horas infinitas de conversas profundas. Ela me contando sobre carreira, eu contando sobre sonhos. Ela descrevendo lugares que viajou, eu imaginando o futuro juntas. Ela com medo do que estávamos fazendo. Eu com certeza que valia o risco. Você devia estar com alguém da sua idade, ela disse uma noite, deitadas no sofá minúsculo da sala dela. Não quero alguém da minha idade, quero você. Agora quer, mas eventualmente vai perceber que quer experiências que eu já tive, que quer energia que eu não tenho mais. Você não é velha. 48 não é velha. Para você, com 23, é praticamente anciã. Para com isso, idade não importa. Importa sim quando sou sua chefe, quando posso influenciar toda a sua carreira, quando... Beatriz, respira. Para de criar problemas que não existem ainda. Mas vão existir, quando descobrirem, se descobrirem. Quando, não se. Quando descobrirem, vai ser catástrofe. Ela tinha razão, mas eu não queria pensar nisso. Queria apenas aproveitar cada momento roubado que tínhamos. Agosto, 6º mês. Último mês do estágio. Decisão de efetivação se aproximando. Beatriz ficou ainda mais tensa. Vou recomendar sua efetivação para RH. Você merece. É talentosa. Mas parece conflito de interesses. Estagiária com quem estou envolvida sendo promovida. Vão questionar se é decisão baseada em mérito ou em relacionamento pessoal. É baseada em mérito. Você mesma disse que sou boa. Você é excepcional, mas percepção é tudo. E se alguém desconfiar, ninguém vai desconfiar. Somos cuidadosas. Não éramos cuidadosas o suficiente. Na terça-feira, 3ª semana de agosto, tudo desmoronou. Eram 21 horas. Pensávamos que estávamos sozinhas. Trancamos porta, fechamos persianas. Nos deixamos levar pelo momento no sofá da sala dela. Não ouvimos passos no corredor. Não ouvimos chave girando na fechadura.
A assistente dela tinha cópia das chaves. Não ouvimos porta abrindo. Apenas ouvimos grito de surpresa. Marina, assistente da Beatriz, 28 anos, trabalhando na agência há 4 anos. Confiável, discreta, eficiente. Nos viu, em situação absolutamente inequívoca, na sala da chefe dela, depois do expediente. Desculpa, eu não sabia. Eu esqueci pasta aqui e... Marina gaguejou, colocando mão nos olhos. Desculpa. Eu vou... E saiu correndo. Beatriz e eu nos separamos imediatamente. Ajeitamos roupas desesperadamente, coração batendo a 1000. Merda! Beatriz passou mãos no rosto. Acabou, está tudo acabado. Ela não vai contar. Marina é discreta. Júlia, ela acabou de nos ver. Isso vai espalhar pelo escritório inteiro até amanhã. Talvez não, ela vai espalhar. Com certeza vai. E quando espalhar, RH vai investigar. E quando investigarem, vamos ser demitidas. As duas. Você por conduta inadequada. Eu por abuso de poder. Não foi abuso. Eu quis isso tanto quanto você. Não importa o que você quer. Importa o que parece. E parece chefe predadora, seduzindo estagiária jovem e vulnerável. Ela começou a andar de um lado para outro. Pânico visível. Toda a compostura profissional despedaçada. 25 anos de carreira. 25 anos construindo reputação. E joguei tudo fora por mim? Ela parou. Olhou para mim. Dor visível nos olhos. Por nós, mas principalmente por mim. Porque eu sou adulta. Eu deveria ter sido responsável. Deveria ter mantido limites profissionais. Não deveria ter deixado isso acontecer. Você está se arrependendo? De ter me envolvido com você sabendo todas as consequências? Sim. De conhecer você? Nunca. Meus olhos encheram de lágrimas. Então o que a gente faz agora? Esperamos. Vemos se Marina conta. Preparamos para pior. E oramos para que... Celular dela tocou. Ela olhou para a tela. Ficou pálida. É do RH, pedindo reunião amanhã às 9 da manhã. Assunto: questão confidencial urgente. Nos olhamos. Já sabíamos. Tinha começado. Na manhã seguinte, às 9 em ponto, Beatriz entrou na sala da diretora de RH. Sozinha. Eu fui chamada para reunião separada às 10 horas. Às 11 horas, eu estava sendo escoltada para fora do prédio com pertences pessoais em caixa de papelão. Desligamento do programa de estágio por comportamento inadequado no ambiente de trabalho. Às 13 horas, Beatriz apresentou carta de demissão voluntária. Em 5 horas, 2 carreiras tinham sido destruídas. As semanas seguintes foram um pesadelo. Marina tinha contado para RH imediatamente. RH investigou. Entrevistou pessoas. Procurou evidências. Encontrou registros de acesso ao prédio fora de horário. Câmeras mostrando nós duas saindo juntas tarde. E-mails que, lidos com suspeita, pareciam inadequados. Construíram caso contra a Beatriz. Abuso de poder. Relacionamento inapropriado com subordinada. Comportamento antiético. Violação de código de conduta. Ofereceram escolha. Demissão por justa causa, com processo disciplinar público. Ou renúncia voluntária silenciosa, com acordo de confidencialidade. Ela escolheu renúncia, para proteger reputação. E para me proteger. Se tivesse virado processo formal, eu seria investigada também. Exposta publicamente, marcada negativamente no mercado. Antes mesmo de começar carreira. Mas rumores espalharam mesmo assim. Publicidade é mercado pequeno. Todos se conhecem. Fofocas viajam rápido. Diretora da Lume se envolveu com estagiária de 23 anos e foi forçadamente a pedir demissão. Ouvi que foram pegas na sala dela em situação comprometedora. 25 anos de diferença. Nojento. Abuso de poder total. Pobre garota deve ter sido manipulada. Eu li essas coisas em grupos privados de publicidade. Via comentários velados em redes sociais. Ouvia rumores de terceiros. Beatriz desapareceu. Não respondia mensagens. Não atendia ligações.
Bloqueou minhas tentativas de contato. Eu fiquei sozinha, desempregada, sem referências profissionais, com reputação manchada antes mesmo de começar, morando em kitnet minúscula que não podia mais pagar, tendo que voltar para casa dos pais em Santos. Se você está gostando dessa história e se identificando com os dilemas que estou compartilhando, eu preparei um material completo sobre relacionamentos no ambiente de trabalho que está fixado aqui nos comentários. Lá você vai encontrar recursos valiosos, orientações práticas e apoio para quem está passando por situações parecidas. Mas antes de continuar, deixa eu te contar o que aconteceu 3 meses depois da explosão. Júlia. Desculpa ter desaparecido. Precisava processar tudo. Você está bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente, não. Eu também não. Podemos conversar? Pessoalmente? Encontramos num café neutro longe de Pinheiros. Ela estava diferente, mais magra, olheiras profundas, cabelo não estava impecável como sempre, roupa casual ao invés de corporativa. Perdi tudo, ela disse. Carreira, reputação, conexões profissionais. Ninguém quer me contratar. Sou marcada como predadora que se aproveitou de estagiária. Você não se aproveitou de mim. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas mundo não sabe. E percepção é realidade no mercado de trabalho. Então o que você vai fazer? Não sei. Estou pensando em sair de São Paulo, recomeçar em outra cidade, outro mercado, onde ninguém me conhece. Meu coração afundou. Você vai embora? É a melhor opção que tenho. E nós? Ela olhou para mim, tristeza infinita nos olhos. Júlia, não tem nós, não pode ter. Não deu certo. Custou caro demais. Mas eu te amo. Eu também te amo. Exatamente por isso preciso ir embora. Porque se ficar, vai me impedir de reconstruir vida. E eu preciso reconstruir. Não posso ficar presa em relacionamento que me custou tudo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Então você está terminando? Não estou terminando. Estou te libertando. Você tem 23 anos, vida inteira pela frente, carreira para construir. Não pode ficar amarrada se a mulher de 48 anos marcada profissionalmente. Eu não me importo com sua idade ou reputação. Eu me importo com você. Agora se importa, mas vai se ressentir. Eventualmente, vai perceber tudo que perdeu por minha causa. E vai me odiar. Nunca vou te odiar. Vai, quando reconstruir carreira longe de mim. Quando conhecer alguém apropriado da sua idade. Quando olhar para trás, vai ver quanto eu te prejudiquei. Você não me prejudicou. Escolhas foram minhas também. Mas eu era a adulta responsável, eu deveria ter impedido, e não impedi. Ela levantou, pegou bolsa. Para onde você vai? Curitiba. Tenho prima lá. Vai me hospedar enquanto procuro trabalho. Recomeço do zero. Quando? Semana que vem. Posso te ver antes de você ir? É melhor não. Corte limpo é menos doloroso. E ela saiu. Do café. Da minha vida. E eu fiquei ali chorando sozinha. Hoje, 6 meses depois do escândalo, as coisas estão diferentes. Não boas, mas diferentes. Consegui estágio em agência pequena em Santos, salário menor, projetos menos interessantes. Mas é recomeço. Moro com meus pais temporariamente, economizando para alugar lugar próprio de novo. Beatriz está em Curitiba, trabalha como freelancer, projetos pequenos, nada comparável com carreira que tinha, mas está reconstruindo aos poucos. Conversamos ocasionalmente, mensagens curtas, superficiais. Nunca sobre o que perdemos, nunca sobre o que poderia ter sido. Ela tinha razão sobre muitas coisas. Diferença de idade complicou. Diferença de poder destruiu. Consequências foram brutais. Mas ela estava errada sobre uma coisa. Eu não me arrependo, não me ressinto, não a odeio. Aprendi que amor nem sempre é suficiente. Que timing importa, que contexto importa. Que consequências são reais e duradouras. Aprendi que relacionamento entre chefe e subordinada raramente termina bem. Que percepção pública importa mais que realidade privada. Que reputação leva décadas para construir e minutos para destruir.
Mas também aprendi que amor verdadeiro, mesmo que breve e complicado, vale experienciar. Que conexão genuína é rara. Que não escolhemos quem amamos ou quando. Se você está pensando em se envolver com alguém no trabalho, especialmente com diferença hierárquica ou idade significativa, eu preciso ser honesta. Pense muito. Pense nas consequências. Pense no que pode perder, mas se decidir arriscar mesmo assim, saiba que não está sozinha. Que milhares de pessoas enfrentam dilemas similares. Que amor em ambiente corporativo é complicado, mas acontece. Lá embaixo nos comentários tem recursos sobre relacionamentos no trabalho, como lidar com demissão, reconstrução de carreira, direitos trabalhistas. Sua história não precisa ter mesmo final que a minha, mas precisa ter seus olhos abertos para realidades. Ame, mas ame conscientemente, sabendo o preço. Beatriz tinha razão sobre muitas coisas, mas errada sobre outras. Sim, perdi primeiro emprego de forma traumática. Sim, reputação ficou manchada temporariamente. Sim, houve período difícil de reconstrução. Mas não me arrependo de ter conhecido ela, de ter amado ela, de ter vivido aqueles meses intensos onde senti mais viva do que qualquer outro momento da minha vida. Quando olho para trás, para aquele primeiro dia quando ela entrou na sala de reunião, percebo que houve sinais desde o início, a forma como prestei atenção demais, como memorizei cada detalhe, como inventava desculpas para cruzar com ela. Não foi paixão súbita, foi construção gradual, camada sobre camada de admiração, respeito, atração, conexão emocional, até virar algo inegável. Ela também sentiu desde cedo. Admitiu depois naquela noite do primeiro beijo. Percebi na segunda semana, no jeito que você olhava para mim durante reuniões, como se estivesse absorvendo cada palavra, como se eu fosse fascinante. Você é fascinante, eu disse. Sou apenas mulher de meia-idade cansada fazendo o trabalho que ama. Nada de fascinante nisso. Você se subestima. Você é incrível, poderosa, inteligente, criativa. Como não ser fascinada? Júlia, você me vê através de lentes de admiração profissional misturada com atração física. Mas realidade é menos glamourosa. Acordo com dor nas costas. Tenho insônia crônica. Tomo remédio para ansiedade. Tenho consultório de terapeuta na agenda fixa semanalmente. Não sou essa pessoa perfeita que você imagina. Nunca disse que você era perfeita. Disse que é fascinante. E é, justamente porque é real. Porque tem falhas. Porque luta com coisas. Isso te torna humana. E humana é mais interessante que perfeita. Ela me olhou com aquela expressão que eu amava. Vulnerável, genuína, sem máscaras. Como você tem apenas 23 anos e entende essas coisas? Não sei. Talvez porque cresci rápido. Talvez porque sempre fui velha para minha idade. Ou talvez porque você me subestima. Talvez você esteja certa. Momentos como esses, de honestidade crua, vulnerabilidade mútua, conexão profunda, eram frequentes entre nós. Não era apenas atração física, era intimidade emocional genuína. Meses após escândalo, processando tudo em terapia semanal que meus pais gentilmente pagavam, entendi melhor dinâmica do que aconteceu. Sim, havia diferença de poder. Sim, isso complicava consentimento. Sim, Beatriz tinha responsabilidade maior como pessoa em posição de autoridade. Mas eu não era vítima, não fui manipulada ou coagida, fiz escolhas conscientes, sabia riscos. Decidi arriscar mesmo assim. Sociedade gosta de infantilizar mulheres jovens, assumir que não temos agência, que somos sempre vítimas de mulheres mais velhas, predadoras. Mas isso tira nosso poder de escolha, nossa capacidade de decisão. Eu tinha 23 anos. Era adulta legal, formada na universidade, vivendo sozinha, pagando contas. Não era criança indefesa. Escolhi me envolver com Beatriz. Escolhi ficar até tarde. Escolhi cruzar linhas profissionais. Escolhi arriscar carreira por conexão que sentia. E paguei preço, mas foram minhas escolhas, minhas consequências. Beatriz também pagou preço, muito mais alto que o meu. Perdeu carreira de 25 anos,
reputação construída com décadas de trabalho, conexões profissionais, estabilidade financeira. Teve que recomeçar do zero aos 48 anos numa cidade nova. Ela carrega a culpa por isso. Mensagens que trocamos ocasionalmente sempre têm peso de arrependimento. Se eu tivesse sido mais forte, se eu tivesse mantido limites, se eu... Tentei dizer múltiplas vezes. Não foi só culpa dela. Foram 2 pessoas adultas fazendo escolhas. Mas ela não aceita. Sente que deveria ter sido mais responsável. Que posição de poder dela implicava maior obrigação de manter limites. Talvez ela esteja certa. Talvez em situações com diferença de poder, pessoa com mais poder tem responsabilidade desproporcional. Talvez códigos de ética corporativos existam por boas razões. Mas também sei que sentimentos não respeitam hierarquias corporativas. Amor não liga para diferenças de idade ou poder. Conexão humana genuína é rara e preciosa, independente de contexto. Estávamos numa situação impossível. Nenhuma escolha era boa. Ceder ao que sentíamos significava arriscar carreiras. Reprimir significava viver miserável negando sentimentos reais. Escolhemos arriscar. Perdemos. Mas pelo menos vivemos autenticamente por breves meses. 6 meses depois do fim de tudo, vida está se estabilizando lentamente para ambas. Consegui estágio que virou efetivação em agência pequena em Santos. Não é Lume, não é São Paulo. Não são projetos nacionais, mas é trabalho honesto em área que amo. Pago minhas contas, reconstruo reputação lentamente, aprendo, cresço. Chefe atual, Marcelo, é homem heterossexual de 55 anos, casado com filhos. 0 atração, 0 complicação. Relacionamento estritamente profissional. Exatamente como deveria ser. Às vezes sinto falta da intensidade que tinha com Beatriz. Do desafio intelectual constante, da conexão profunda, da paixão. Mas também aprecio simplicidade, trabalho sem drama, carreira sem escândalo, vida sem complicações. Namorei brevemente garota de 25 anos que conheci em bar LGBT em Santos. Durou 3 meses. Terminou amigavelmente. Ela era legal, bonita, engraçada. Mas não era Beatriz. Não tinha profundidade. Não tinha complexidade, não tinha aquela intensidade que me viciava. Você ainda está apaixonada pela ex-chefe, ela disse quando terminamos. Não superou. E eu não quero ser plano B enquanto você espera ela voltar. Ela tinha razão. Não superei completamente. Talvez nunca supere totalmente. Primeiro amor profundo deixa marca permanente, mas estou aprendendo a viver com isso, a carregar memória, sem deixar consumir presente, a agradecer pelo que foi, sem ficar presa no passado. Beatriz está reconstruindo também. Postou recentemente no LinkedIn, primeira vez em meses. Novo trabalho como consultora criativa freelancer em Curitiba. Projetos variados. Clientes menores, mas interessantes. Recomeço, comentei na postagem. Parabéns! Fico feliz que esteja reconstruindo. Profissional. Neutro. Apropriado. Ela respondeu. Obrigada, Júlia. Fico feliz pelos seus sucessos também. Você merece. Trocamos algumas mensagens privadas depois. Primeira conversa real em meses. Como você está realmente? Perguntei. Sobrevivendo. Reconstruindo aos poucos. Não é fácil começar de novo aos 48, mas estou gerenciando. Sente falta de São Paulo? Sinto falta da carreira que tinha, da vida que tinha. Mas São Paulo carrega muitas memórias dolorosas agora. Curitiba é recomeço limpo. Sente falta de mim? Pausa longa. Então, todos os dias. Mas é melhor assim, para nós duas. Você ainda acha que foi erro? Acho que foi inevitável, mas inevitável não significa certo. Custou muito, para ambas. Mas valeu, mesmo custando? Outra pausa longa. Pergunte-me isso em 5 anos. Quando distância temporal permitir perspectiva clara. Agora, tão perto da dor, não consigo responder honestamente. Justo. E você, arrependida? Não, nunca.
Custou muito, mas me ensinou mais sobre mim mesma do que qualquer outra experiência. Aprendi sobre coragem, sobre consequências, sobre amor adulto complexo. Não trocaria isso. Você sempre foi mais corajosa que eu. Não era coragem, era ignorância. Não entendia completamente o que arriscávamos. E se entendesse? Teria feito diferente? Pensei honestamente antes de responder. Não, teria feito exatamente igual, porque valia a pena conhecer você, amar você, mesmo que brevemente. Júlia, não precisa dizer nada, só queria que soubesse. Não conversamos mais depois disso, mas algo tinha sido dito, fechamento talvez, ou aceitação, ou apenas honestidade necessária. Hoje, 8 meses após o escândalo que mudou nossas vidas, olho para trás com emoções misturadas. Arrependimento por carreiras danificadas? Sim. Por dor causada? Absolutamente. Por consequências que enfrentamos? Claro. Mas arrependimento por ter amado? Não, nunca. Aquilo foi real, precioso, transformador. Aprendi lições valiosas. Primeira, relacionamentos no trabalho são complicados. Adicione diferença de poder e idade. Ficam impossíveis. Não impossíveis de acontecer. Sentimentos não respeitam regras corporativas, mas impossíveis de terminar bem na maioria dos casos. Segunda, percepção importa tanto quanto realidade. Não importa que nosso relacionamento foi consensual e genuíno. Importa que parecia predatória para observadores externos. Aparências moldam narrativas. Narrativas moldam consequências. Terceira, timing é tudo. Se tivéssemos nos conhecido em contexto diferente, sem hierarquia corporativa, em momento diferente das vidas, talvez tivesse funcionado. Mas conhecemos quando e como conhecemos. E contexto determinou o destino. Quarta, algumas pessoas valem o risco. Beatriz valia. Mesmo sabendo tudo o que perderia, escolheria conhecê-la novamente, porque amor profundo, mesmo breve e complicado, é experiência humana essencial. Quinta, reconstrução é possível. Não rápida, não fac, mas possível. Ambas estamos reconstruindo, lentamente, dolorosamente, mas progredindo. Se você está lendo isso e se identifica, se está atraída por chefe, se está considerando relacionamento no trabalho, se está enfrentando diferença de poder ou idade significativa, escute com atenção. Pense muito antes de agir. Considere consequências reais. Avalie o que pode perder. Não apenas emprego atual, mas referências, reputação, conexões profissionais, trajetória de carreira. Mas se decidir arriscar, sabendo plenamente dos riscos, não deixe ninguém te convencer que foi vítima. Você é adulta, capaz de fazer escolhas. Essas escolhas têm consequências, mas são suas escolhas. E se der errado, quando der errado, porque estatisticamente provavelmente dará, lembre que reconstrução é possível. Vida continua. Carreira pode ser reconstruída. Reputação pode ser restaurada com o tempo. Você não está sozinha. Milhares de pessoas enfrentam situações similares. Alguns relacionamentos no trabalho funcionam. Maioria não, mas todos sobrevivem às consequências eventualmente. Ame conscientemente. Arrisque sabendo o preço. E quando pagar o preço, levante e reconstrua. Porque no final, não vamos nos arrepender de ter amado. Vamos nos arrepender de não ter tido coragem de viver plenamente. Beatriz teve coragem. Eu tive coragem. Pagamos preço, mas vivemos. E viveríamos de novo. Um ano completo após o escândalo que destruiu carreiras e reputações, estou sentada em café em Santos olhando para mar. É domingo de tarde. Sol brilhante. Famílias passeando no calçadão. Vida seguindo como sempre seguiu. Recebi mensagem de Beatriz hoje de manhã. Primeira vez que inicia a conversa em meses. Júlia, completa 1 ano hoje desde tudo desmoronou. Estava pensando em você. Como está? Estou bem, reconstruindo. E você? Também reconstruindo. Lentamente, mas progredindo. Fico feliz. Pode conversar?
Liga de vídeo ou é muito? Hesitei. Não havia desde aquele café há meses. Não ouvia a voz dela. Não olhava olhos dela. Pode ligar. Telefone tocou segundos depois. Atendi. E lá estava ela. Diferente. Cabelo um pouco mais curto, menos maquiagem. Roupa casual, camiseta simples, sem blazer corporativo. Mas ainda linda. Ainda ela. Oi, ela disse sorrindo suavemente. Oi. Você está diferente. Mais leve, talvez? Santos me faz bem. Menos pressão que São Paulo. E você está diferente também, mais relaxada. Curitiba é mais tranquilo. E terapia intensiva ajudou bastante. Estou aprendendo a perdoar a mim mesma. Isso é bom. Você sempre foi muito dura consigo mesma. Silêncio confortável. Não estranho. Apenas duas pessoas que se conhecem profundamente se reconectando. Lembra quando? Você perguntou se eu achava que tinha valido a pena? Ela disse. E eu disse para perguntar em 5 anos quando tivesse perspectiva? Lembro. Não consegui esperar 5 anos. 1 ano deu perspectiva suficiente. Meu coração acelerou. E? Valeu, custou muito. Doeu muito. Perdemos muito. Mas conhecer você, amar você, mesmo que brevemente, valeu cada consequência. Lágrimas imediatas nos meus olhos. Sério? Sério? Passei ano inteiro me culpando, me odiando, achando que tinha destruído sua vida e minha vida por egoísmo. Mas terapeuta me fez perceber algo. Amor não é egoísmo. Conexão genuína não é erro. Consequências foram reais, mas sentimentos também foram. Eu sempre soube disso. Você sempre foi mais sábia que eu, mais corajosa, mais autêntica. Não era sabedoria, era apenas certeza. Certeza que você valia o risco. E agora, ainda acha isso? Olhei para ela através da tela. 1 ano mais velha, 49 anos agora. Eu 24. Ainda 25 anos de diferença. Mas diferença parecia menor agora. Ou talvez não importasse mais. Sempre vou achar. Você marcou minha vida permanentemente. Me ensinou sobre amor adulto complexo. Sobre coragem de viver autenticamente. Sobre preço da autenticidade. Não trocaria nada disso. Mesmo perdendo o primeiro emprego, mesmo tendo reputação manchada, mesmo tendo que recomeçar, tudo isso foi temporário. Já tenho novo emprego. Reputação está se recuperando. Carreira está se reconstruindo. Mas o que aprendi com você? Isso é permanente, valioso, insubstituível. Ela sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que eu amava. Você sabe que não podemos tentar de novo, né? Mesmo agora sem hierarquia corporativa. Mesmo estando em cidades diferentes. Ainda é complicado. Diferença de idade. Diferença de momento de vida. Você merece alguém. Para. Não precisa explicar. Eu sei. Não estou pedindo para tentarmos de novo. Só queria que soubesse que não me arrependo. E que te perdoo por qualquer culpa que ainda carrega. Me perdoa? Por se culpar excessivamente, por assumir responsabilidade desproporcional, por carregar peso sozinha. Foram 2 pessoas adultas fazendo escolhas. Eu perdoo você e espero que você se perdoe também. Ela limpou lágrima do rosto. Obrigada, precisava ouvir isso. E obrigada a você por ter tido coragem, por ter arriscado, por ter me mostrado o que é amor profundo e real, mesmo que breve. De nada. E obrigada-te a você também, por ter visto além da diferença de idade, por ter me feito sentir viva novamente, por ter sido você mesma corajosamente. Conversamos mais 1 hora. Sobre trabalhos atuais, sobre vida em cidades novas, sobre planos futuros, sobre crescimento pessoal. Não como ex-amantes, mas como 2 pessoas que se importam profundamente uma com a outra e querem o melhor uma para a outra. Quando desligamos, senti paz, fechamento real. Não final triste e amargo, mas aceitação, madura de algo que foi lindo, mas não podia durar. Gratidão por ter existido, desejo genuíno de felicidade futura para ambas. Hoje, 14 meses após o início de tudo,
E 2 meses após essa última conversa, vida está surpreendentemente boa. Fui promovida na agência de Santos, de estagiária para assistente júnior de criação. Aumento de salário, mais responsabilidade, reconhecimento do trabalho, carreira avançando apesar do passado. Aluguei apartamento próprio, pequeno, mas meu. Vista para mar. 15 minutos da casa dos meus pais. Independência recuperada. Conheci garota, Fernanda, 26 anos, designer gráfica freelancer. Conhecemos em evento de networking. Sem complicações, sem hierarquias, sem segredos. Apenas 2 pessoas se conhecendo naturalmente. Não é a intensidade que tinha com Beatriz, não é profundidade imediata, mas é saudável, equilibrado, simples. E simplicidade tem seu próprio valor após complexidade. Beatriz conseguiu posição permanente em agência média de Curitiba. Não é diretora ainda. Começou como gerente sênior de criação. Mas é progresso, reconstrução concreta, futuro se materializando. Nos falamos ocasionalmente. Mensagens amigáveis. Updates de vida. Torcer genuinamente por sucessos uma da outra. Sem drama, sem tensão, sem peso. Superamos? Talvez não completamente. Primeiro, amor profundo deixa cicatriz permanente. Mas cicatrizes não impedem de viver. Apenas lembram de onde viemos, do que sobrevivemos, do que aprendemos. Para você que leu esta história até aqui, sentimentos não escolhem contexto conveniente. Complicação não é proibição, mas requer consciência total de riscos. Nem todo amor precisa durar para valer a pena. Consequências são reais. Não romantize isso. Reconstrução sempre é possível. Julgamento externo vai acontecer. Arrependimento é opcional. Perdão é essencial. Amor com diferença de poder pode ser genuíno, mas requer cuidado extra. Na sua história não precisa ter mesmo final que a minha. Se você está passando por algo parecido ou conhece alguém nessa situação, eu preparei um material completo e detalhado, que está fixado aqui nos comentários. Dá uma olhada lá nos comentários fixados. Esse material pode fazer toda a diferença se você está enfrentando decisões difíceis ou lidando com as consequências de escolhas já feitas. Você não está sozinha. Milhares enfrentam dilemas similares. A maioria sobrevive, reconstrói, prospera eventualmente. Ame, mas ame conscientemente, arrisque, mas saiba o preço. E quando pagar, porque provavelmente pagará, levante com dignidade e reconstrua com coragem. Beatriz fez isso. Eu fiz isso. Você também pode fazer. No final, não vamos nos arrepender das cicatrizes que ganhamos vivendo plenamente. Vamos nos arrepender das oportunidades que não tivemos coragem de aproveitar. Tivemos coragem. Pagamos preço, sobrevivemos, prosperamos. E valeu cada momento.